Consultas, exames, cirurgias, tudo em um só lugar. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. CGV Oftalmologia, nossa visão é você. Na CGV, a gente cuida da sua visão. E a nossa visão é você. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar, 3081-6400. Responsável técnico Dr. Eugênio Gifone, CRM 6762, RQE 2324. Poder escolher é sempre melhor. E na Honda Nova Luz você decide. É você de City ou você de Fit? São dois dos maiores sucessos da Honda com o mesmo preço, R$ 75.740. E tem mais, taxa zero em 24 vezes. E aí, vai de Fit ou de City? Você decide. Escolha o seu e vem pra Nova Luz. A gente quer te ver de Honda Zero. Trânsito seguro, eu faço a diferença. O que faz a diferença para você? Quando se trata do seu novo apartamento, o que faz a diferença é a planta e o preço. Brisas Residência, um verdadeiro home club que a construtora Ara traz para a sua família. São fantásticos apartamentos com 123 metros quadrados de área, com 3 suítes e gabinete. Isso mesmo, gabinete. Mais lavabo e dependência de empregada. Tudo isso a partir de apenas 699 mil. É verdade, você vai se surpreender. Estamos aguardando você e sua família na rua Bento Albuquerque 1670. Informações no 3265-6014. Incorporação registrada no R10 da matrícula 18035 do cartório de imóveis da Quinta Zona. Valor referente ao apartamento 202. Entrega prevista para outubro de 2019. Promoção válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durar o estoque. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Agora na Tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Muito boa tarde, mais um Voz na Rádio no ar. Estamos por aqui mais uma quarta-feira. Eu sou a Michele Boró e como toda quarta-feira estou aqui muitíssimo bem acompanhada do meu pareia, Iguinho de Melo. Boa tarde, Igor. Boa tarde, pessoal. Beleza? Bom, hoje, dia 21 de agosto já. Acho que esse ano tá tão diferente que até agosto tá superando aquela fama do mês que dura um ano. Hoje é dia 21. Tá voado. Voado. E dia 19... segunda-feira foi o Dia Mundial da Fotografia, tô errada? Foi, da fotografia, isso aí. Pronto, aproveitar para parabenizar meu pareia, Igor de Melo. Não, mas é da fotografia. Não interessa, você é um mestre da fotografia. Quem não conhece o trabalho do Igor ainda, dá uma olhadinha no Instagram, @Igor de Melo, o D é mudo. Pra ver como eu não tô sendo coruja nem suspeita aqui. Então tô dando meus parabéns aqui no ar. E eu tô aqui, envergonhado aqui. Aproveitar também, que foi pura coincidência, não foi caso pensado, o nosso convidado também é um fotógrafo, né? Ele não é só fotógrafo, mas ele também é um fotógrafo. Mas no caso dele é diferente, porque além dele ter a fotografia ali como profissão, foi através das lentes, também através da fotografia, que ele descobriu uma outra vocação, ou seria uma missão, talvez a mais importante, e é a que traz ele aqui hoje no programa. Uma missão, inclusive, que o levou recentemente até Nova York para receber um prêmio, o reconhecimento desse trabalho que ele faz, de um projeto social que nasceu no momento que ele estava fotografando, de um olhar que ele estava dando ali para o Brasil através da câmera dele. Ele recebeu o prêmio de Responsabilidade Social 2019, um prêmio significativo para o Brasil, para o mundo de hoje, né? Num projeto que hoje atua em 5 regiões do Brasil. Nosso convidado de hoje é o fundador do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. Luiz, seria esse sobrenome um sobrenome de um predestinado, Salvatore? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvintes. Que delícia, né? Uma semana que a gente fala de fotografia, de um projeto também que nasce
pela fotografia, um olhar. E às vezes as pessoas brincam, falam Salvatore, Salvador, aqui no Nordeste é Salvatore, no Sudeste é Salvatore, e eu fico muito feliz, lisonjeado, obrigado pela oportunidade. Esse que é um momento ímpar, um ano muito diferente. Eu estou vivendo praticamente dentro do avião, não passo uma semana em casa. A gente caçou o Luiz aqui, a Gabriela, mandar um beijo para ela. Falou, Michele, Luiz vai estar por aqui. Então, é a hora, vamos aproveitar que ele está aqui. Pois é, tô aqui, e sexta já não tô aqui, ontem eu não estava aqui. Assim, tá. Tudo pelo Brasil Solidário. Tudo pelo Brasil Solidário. Acho que quando a gente fala de premiação, são importantes reconhecimentos, né? Quando você recebe algo fora, realmente tem um valor especial. Mas eu acho que o principal é o resultado no campo prático. E eu estava, inclusive, no Chile, acabei de chegar do Chile, porque a gente está exportando conhecimento. Então, projetos que têm dado muito certo no Brasil, agora começam a ganhar outros países. E é muito bom poder falar isso, porque são 20 anos fazendo ações aqui dentro do Brasil. E quando a gente fala de educação, a gente não está falando de uma solução para um único lugar, nem um único problema. Você está falando de coisas universais, né? A questão ambiental é universal, a questão financeira é universal, a comunicação é universal, e isso não tem língua, não tem raça, não tem religião, não tem cor, e você pode exportar boas ideias, sejam elas onde estejam, né? Bom, Luiz, a gente vai falar de toda a parte prática do Instituto, principalmente como você falou, você já usou o termo chave aqui da conversa, que é a educação, né? Vocês são fundamentalmente voltados para a educação, e como você falou, às vezes essa discussão é muito reduzida, a solução para tudo é a educação, mas como? Começando por onde? Será que é só a educação? Fausto Nilo, que esteve aqui há 2 semanas, ele deu uma dica também, de que o caminho não é só esse, o caminho não é simples, não é simplório. Enfim, mas antes da gente ir para esse papo e conhecer o Instituto Brasil Solidário a fundo, tem nossa rodada de notícias hoje com uma participação que é novidade aqui. Felipe, né, Felipe? Exatamente. Manda. Trazendo você com os principais destaques de hoje, um morador de rua identificado apenas como Jairo, de aproximadamente 47 anos, foi agredido a golpes de barra de ferro por 2 homens ontem à noite no cruzamento da rua Mozart Gondim com a Avenida Bezerra de Menezes, uma das principais avenidas aqui de Fortaleza. Os acusados afirmaram que a agressão foi motivada pelo fato de Jairo ter vendido o carrinho de reciclagem de um dos agressores sem autorização. Um vigilante que trabalha em um mercantil viu o morador ser agredido e o socorreu. Ele acionou o SAMU, que levou a vítima para um hospital. E o deputado estadual André Fernandes, do PSL, é processado por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi aprovada ontem por unanimidade pelos 9 integrantes do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, após a representação do PDT e também do PSDB, protocoladas em junho, depois que o parlamentar acusou colegas da casa de integrar organização criminosa. No mesmo mês, André foi ao Ministério Público, onde protocolou uma denúncia afirmando que Nezinho Farias, que é do PDT, estaria envolvido com a facção criminosa. Por falta de provas, o órgão arquivou o documento. Seu caminho. E atualizando você com as informações do trânsito desta quarta-feira, 2 acidentes ali na alça do viaduto da BR-116, ali próximo ao Macro, na altura do Macro, deixam agora o trânsito completamente parado na Avenida Raul Barbosa. Então quem vem ali em direção ao Deota, sentido Macro, quem vai para o Castelão ou para o aeroporto, desvia a rota se conseguir, porque o trânsito está completamente parado por conta desses 2 acidentes. Band News. Tempo. Oferecimento. Quer um ar-condicionado com selo anti-corrosão da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. Céu com algumas nuvens nesta quarta-feira, sem previsão de chuva, a temperatura é de 28 graus. Agora em Fortaleza, 1:09. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Obrigada, Felipe. Bom, Luiz, vamos lá.
O IBS, o Instituto Brasil Solidário, como você já falou, tem uma lista variada de atividades. De vez em quando eu recebo a agenda dos eventos. Como você mesmo disse, você não está parando, entrando e saindo de avião para estudar, para atuar, enfim. E tem estado, inclusive, depois a gente até vai falar disso, a Gabi me contou essa história, que tem uma data comemorativa relacionada à leitura, que partiu de um projeto de vocês. Enfim, a lista é grande. Mas antes, como eu disse aqui no início do programa, você é fotógrafo. Nem sei mais se você se considera mais agora um fotógrafo de tão ocupado que você está dentro aí do Instituto. É advogado também. E aí o Instituto Brasil Solidário nasceu de um momento que você estava fotografando e você enxergou, de repente, ali as coisas de um jeito diferente. Como é que nasceu essa ideia, essa vontade de atuar com projeto social? É interessante, né? Muita gente acha estranho, né? Poxa, um advogado ou fotógrafo? Eu vejo assim, tudo na vida é uma balança. Então, eu acho que no equilíbrio você tem a arte e você tem a administração. Então, a fotografia é o meu lado arte, é a minha visão poética de ver o mundo, ver as pessoas e, através da fotografia, partir aí para uma imersão onde você tem um contato com o Brasil profundo, onde você entrevista pessoas, mas você convive com elas e através da imagem você consegue trazer um registro extremamente profundo, sensível e subjetivo para vários olhares. E a questão da advocacia é justamente o outro ponto, de você conseguir ter o pé no chão e não deixar a arte te levar totalmente e conseguir estruturar isso. Então, estruturar num bom texto, estruturar em reuniões, estruturar com patrocinadores, com financiamento, ter um bom senso de conseguir juntar a arte com um projeto sólido e assim, basicamente, é o que a gente está falando. Razão e emoção. Razão e emoção juntas, eu acho que esse é uma coisa importante. Acho que todo mundo deveria trabalhar a sua sensibilidade junto com a parte, obviamente, da razão. E eu acho que o resultado do Instituto, ele tem a ver com isso, né? Esse ponto onde você consegue, com sensibilidade, você consegue mostrar, mas você também não está levantando só uma bandeira de uma causa e tal. Você está com propriedade, organizando isso e fazendo com que isso seja acessível para quem pode financiar, e aí você começa a organizar ideias através de um financiamento privado, que é outra coisa que a gente fala muito. Nós financiadores são privados, são empresas, são pessoas, não é governo. E muita gente acha que a ONG é sempre financiada por governo e tal, e não é. Você tem pessoas que querem ajudar, pessoas que querem se envolver, e a organização, ela existe como uma forma jurídica para você conseguir fazer isso de uma maneira organizada, prestando contas, fazendo com transparência e, obviamente, trabalhando como a melhor forma de comunicação para isso agradar quem está financiando, porque às vezes a pessoa quer aparecer, às vezes não, mas principalmente o outro lado é ouvir as necessidades da terra, das pessoas e conseguir organizar isso com um método. Então o Instituto basicamente é uma organização que atua dessa maneira. Ouve pessoas que precisam, e aí a gente está falando de uma atuação que acontece muito forte dentro das escolas. Escola pública. Escola pública, mas também particular. Porque, como a gente falou no começo, a carência ela é universal. Não adianta você dizer que o problema, por exemplo, ambiental está só na escola pública. Não. Quantidade de carro que a gente vê que baixa a janela e joga lixo, carro importado, carro blindado, tipo, abre a janelinha e joga lá o seu papelzinho. Então a gente não está falando de riqueza, a gente está falando de que escola privada também precisa. Só que, por uma questão de financiamento, é mais estratégico você acabar indo para a escola pública, mas a gente fez o caminho justamente inverso. Depois de muitos anos com soluções para a escola pública, hoje as escolas particulares que nos procuram para justamente aplicar também para eles. Então, o que a gente também desenha é alguma forma de um subsídio cruzado. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, recebe gratuitamente por meio de algum tipo de financiamento. E é difícil, Luiz, você já falou aí da parte administrativa, de angariar, acho que até voluntários, mas assim, você, na sua visão pessoal, ali na sua experiência pessoal, o nome é Instituto Brasil Solidário. É difícil ser solidário no Brasil? Dá muito trabalho, falta apoio? Eu acho que nós temos uma sociedade um pouco ainda acostumada que o outro resolva o seu problema. E aí falta muito a consciência de que todos nós somos responsáveis. E é curioso isso, porque
não é tão simples. Às vezes você fala e tem gente que entende, tem gente que não gosta de ouvir. Assim, ó, o problema é a atitude de cada um. Então você pode ter atitudes dentro da sua casa que vão fazer muita diferença de uma maneira global. Então você não precisa ter uma grande instituição para fazer isso. Basta você fazer pequenas atitudes diariamente que você já vai estar literalmente fazendo a sua parte. E aí, claro que a gente move também muito pelo exemplo. Então quando você consegue organizar um instituto que trabalha com bastante gente, com escala, organiza isso com método, então você tem um impulso maior. Mas a gente está dizendo que todos podemos fazer a diferença, todos os dias, em pequenos gestos com o próximo, com a questão do planeta, a questão da leitura, enfim, porque o Instituto trabalha em eixos cognitivos, né? Então a gente fala de 8 áreas que não nasceram de um grande seminário, um grande simpósio que eu vi lá atrás, nasceram ouvindo necessidades, e aí entendemos que a partir da escola você podia ter uma multiplicação muito interessante de formar educadores com uma nova consciência, alunos com uma vontade de entrar numa instituição de ensino que falasse contexto, ou seja, coisas que vão além do livro, que vão para a parte prática, e a família que de alguma maneira está sempre envolvida nesse processo. E aí o poder público, por fim, que é também um interessado, que é o detentor de recursos que podem se trabalhar políticas públicas, e aí que entra a questão de projetos de lei, onde com resultados a gente constrói que 1, 2, 3 escolas de um município que estão sendo impactadas com uma força-tarefa grande, possam, através do recurso público, também significativamente serem impactadas com orçamentos municipais, que são infinitamente maiores do que os que a gente tem. Bom, só antes de ir para o Igor aqui, fazer um adendo aqui, Guim, porque a gente está falando da responsabilidade pessoal, da possibilidade pessoal, né, de cada uma das coisas. Citar um cara aqui que eu adoro indicar, que é o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense. Ele tem um best-seller que chama 12 Regras para a Vida. Parece um título bobo, ele inclusive fala isso, mas uma das primeiras regras é arrume seu quarto. Parece aquela coisa mais simples do mundo, mas arrume seu quarto primeiro, arrume ali, faça o que você pode fazer, depois você vai para ali para um macro. E a gente vive isso hoje, né? É mais de acusação, tá todo mundo querendo apontar quem tá errado na história, do que uma busca de uma solução, enfim, de uma atitude pessoal. Fala aí, Gui. Agora eu vou puxar aqui para o meu pedaço aqui também, né, da fotografia. Luiz, você pode falar um pouquinho de como é que foi esse momento, não sei se posso dizer um despertar, não sei se isso sempre fez parte da sua vida, essa questão de você estar ali atuando não só dentro do teu círculozinho ali, mas olhando para o lado, porque falando aqui agora na primeira pessoa, como fotógrafo, muitas vezes existem algumas crises, né? Sempre tem uma crise no meio da sua carreira, na sua vida ali profissional, você pensa, puxa, o que é que eu estou fazendo, né? No meu caso era assim, o que é que essa minha fotografia está trazendo para alguém, além da minha vida, além do, assim, a Michelle chegou, me elogiou aqui, né? Fico muito feliz, fico sem jeito, mas fico feliz, né? Por respeitá-la principalmente, mas você fica assim, beleza, tem a batidinha nas costas, tem o like hoje em dia, né? Tem a foto bonita, tem o prêmio, mas aí você olha assim, poxa, isso aqui não basta para mim, como ser humano, quero fazer diferença na vida de alguém, e também da questão de despertar mesmo para dizer assim, olha, eu tenho responsabilidade, né, na melhoria desse mundo. Como é que se deu esse momento de mudança, talvez, na tua vida? Tu pode compartilhar com a gente? Cara, a gente tem que imaginar um pouco que as coisas mudaram muito, né? Então, assim, eu comecei a fotografar profissionalmente em 92, 93. Então, nesse momento, o que existia de projeto social? Pouquíssima coisa, pouquíssimas referências, mesmo internet. A grande viagem que eu fiz, que originou todo o embasamento do Instituto, a gente fez os primeiros vídeos para a internet banda larga. Então, assim, hoje em dia é muito diferente. O que eu penso daquele momento era o seguinte, as referências que nós tínhamos: fotografia, fotojornalismo, você fazer uma foto bonita, você vai trabalhar lá para a Editora Abril, por exemplo, você vai conseguir uma pauta boa, você vai para a capa da revista, uau, isso é muito bom, você pode ganhar uma grana com isso. A
reverência que eu tinha era essa. Só que quando eu começo a tirar fotos bacanas no interior do país, eu nunca quis focar só em paisagem. Então, a minha visão fotográfica, ela sempre tendia a mostrar, se tem uma paisagem, tem uma pessoa. Se tem uma biologia, mora alguém lá. Então, eu sempre tendia a ver que moradores estavam naqueles lugares. E aí eu começo... Quando você começa a tirar fotos das pessoas, eu nunca quis ser invasivo, que é outra coisa que me incomodava. Então você vê muitos fotógrafos, simplesmente ele pega a câmera e sai batendo e nem pede licença, nem fala oi, nem nada, nem sabe o nome daquela figura. E aí ele, de repente, ganha um prêmio com aquela imagem que ele não sabe nem quem é. E aí eu falei, isso eu não serei. Então eu começo a conversar muito mais com as pessoas antes de começar a tirar foto. E nessa conversa... eu começo a entender as carências, as vontades, os sonhos. Eu falo, poxa, será que eu não posso, então, em vez de fazer a imagem para ser mais um, será que eu não posso fazer o meu personagem ser alguém? Ele ser o mais importante do que eu? Então foi uma coisa de deixar o ego de lado do fotógrafo. Nunca fiquei... Eu tenho um monte de fotos que são usadas, eu nem fico gritando para ter meu nome ali embaixo. Foi uma escolha. Só que eu acabei conseguindo algo muito legal nisso, que é um mecanismo de ter um financiamento. Eu não preciso vender imagens, mas eu continuo trabalhando como fotógrafo. Então é muito mais a fotografia pela arte do que pela grana. E isso é difícil. Eu estava conversando isso há um dia atrás com um fotógrafo chileno, que a gente acabou ficando amigo agora, e conversamos bastante sobre isso. E eu falei, é um grande desejo não precisar vender a foto. Você pode fotografar com prazer, sem depender do recurso. E isso muda tudo. Agora, o olhar social foi o momento certo, a hora certa, mas foi exatamente a divisão de você baixar a câmera e, ao invés de querer se projetar com aquela imagem, você, na verdade, trabalhar o resultado para sensibilizar alguém que poderia financiar algo para aquela pessoa. É basicamente isso que a gente está falando. Bom, a gente vai para o intervalo agora e na volta do bloco a gente vai mais a fundo aí de como é que isso tudo está, de fato, impactando na vida de muita gente pelo país inteiro, principalmente escola pública, mas também escola particular, que rendeu aí, inclusive, reconhecimento internacional para o Luiz Salvatore e para o Instituto Brasil Solidário. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook, nossa live no Facebook, por vídeo, Somos Voz Oficial, VOS, do pronome. Tem nossa cobertura também pelo Instagram, acompanha a gente lá, @Somos Voz Oficial. E o WhatsApp, quem quiser participar, fazer o programa junto com a gente, mandar pergunta, mandar alô, é o 981 54 38 14. A gente volta já já. Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Poder escolher é sempre melhor. E na Honda Nova Luz você decide. É você de City ou você de Fit? São dois dos maiores sucessos da Honda com o mesmo preço, R$ 75.740. E tem mais, taxa zero em 24 vezes. E aí, vai de Fit ou de City? Você decide. Escolha o seu e vem pra Nova Luz. A gente quer te ver de Honda Zero. Trânsito seguro, eu faço a diferença. O Ferroviário chega à última rodada fazendo contas, mas precisa fazer a sua parte. Só a vitória interessa para o Ferrão chegar ao mata-mata da Série C. Neste sábado, às 5 da tarde, tem Ferroviário e Confiança, aqui na Tribuna Band News FM. Oferecimento: Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias. Água mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra. Soul Energy, economia, garantia e orçamento justo. Apivida, faz bem pra você. Normatel, faz a sua obra acontecer. Grupo Viper, vigilância, terceirização de mão de obra e gestão condominial. Siga @NetBet Brasil, o maior site de apostas do mundo. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. SP Super, a gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. Desafio de peso forte Nissan, pesado para a concorrência, leve para seu bolso.
A BS Parra apresenta Aquarela, um verdadeiro condomínio clube no coração do Benfica. Apartamentos de 56 a 75 metros quadrados, 2 e 3 quartos e lazer completo. Compre agora seu Aquarela com parcelas a partir de R$ 1.307. Vendas 35, 35, 35, 44. Obras aceleradas. Registro de incorporações número R0284120 do Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Zona de Fortaleza, Ceará, em 8 de julho de 2014. Valor referente à unidade 106 da Torre Royal por R$ 387 mil. É fácil se apaixonar por carros de alto desempenho, como BMW e Volvo. E agora ficou mais fácil ter um desses na garagem. É o feirão de seminovos Premium do Grupo GNC, dia 24, na concessionária House. Seminovos selecionados com selo de qualidade em um só lugar. E o melhor, podem ser 100% financiados pelo banco parceiro. Carros de luxo com zero de entrada e até R$20 mil de desconto. Convidamos você para o feirão Seminovos Premium, sábado, dia 24, na House BMW, Avenida Washington Soares, ao lado da Casa José de Alencar. No trânsito desse sentido da vida. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Estamos de volta com Voz na Rádio. Hoje recebendo aqui o Luiz Salvatore, fundador do Instituto Brasil Solidário. Um fotógrafo que eu posso dizer que acho que enxergou o Brasil num zoom diferente, que precisava ali de muita coisa, além de um registro, e ele decidiu fazer ele mesmo alguma coisa. Hoje tem atividades em escolas pelo Brasil inteiro, principalmente escolas públicas e escolas particulares, como ele disse agora também. Foi reconhecido com um prêmio internacional. Acho que falta ser mais reconhecido aqui também, né, Luiz? É por isso que ele está aqui, de novo no Voz, que o Luiz já passou pelo Voz, tem matéria com ele em somosvoz.com.br, também no nosso Instagram, @somosvozoficial. E a gente já continua esse papo aqui com ele. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook, Somos Voz Oficial, VOS do pronome, com cobertura pelo nosso Instagram, @somosvozoficial. E você pode fazer o programa junto com a gente pelo nosso WhatsApp, ou mandar alô, 981543814. Mas agora tem mais uma rodada de notícia, hoje com ele, Felipe Sampaio. Faltando 4 dias para o duelo entre Ceará e Flamengo, a partida promete ser um recorde de público no Brasileirão e a maior do futebol cearense em 2019. Quase todos os 50 mil ingressos já foram vendidos, o que pode garantir a maior renda do futebol no estado. Até ontem, mais de 47 mil entradas já haviam sido comercializadas, sendo 14 mil destinadas aos sócios torcedores. Já os 15 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Flamengo já estão esgotados. A partida entre Ceará e Flamengo está marcada para as 7 da noite do próximo domingo, na Arena Castelão, aqui em Fortaleza. E após a reforma, a Praça dos Canhões, no Mirante da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, é inaugurada. Além da revitalização do local, foi firmado ainda um termo de cooperação entre Exército e também a Prefeitura, de olho em ampliar a visitação na área, o sítio histórico também, que deu origem à cidade de Fortaleza. Na praça estão diversos canhões que foram usados na defesa da cidade, a maioria da metade do período colonial, entre os séculos 17 e 18. Seu caminho. E vem chegando informação de trânsito dessa vez tranquilo nos dois sentidos, tanto da Avenida Rogaciano Leite como também da Washington Soares, nesse início de tarde de quarta-feira, agora em Fortaleza, 1h28. Obrigada, Felipe. Bom, Luiz, já no comecinho da nossa conversa, você já deu um gancho ali para um papo que eu tinha já previsto que a gente tivesse aqui, e me fez lembrar de duas conversas que a gente teve aqui anteriores no Voz. Um foi com a Dora Andrade, fundadora também, acho que de uns projetos que está entre assim, os mais importantes de Fortaleza, mais antigos e mais importantes, a Edisca. A Dora, na entrevista, disse que teve esse impulso também de começar um projeto social com aquilo que ela tinha, que era dança, que era poder ensinar dança. E aí, logo no começo, ela percebeu que não se tratava só de dança. Porque, por exemplo, chegavam lá crianças com fome. E aí, como é que você vai ensinar dança para uma criança que não comeu? Nem ela tem disposição, nem ela tem força, enfim, é uma prioridade. Fausto Nilo, que estava aí nessa cadeira há 2 semanas, estava falando com a gente também sobre violência e destacou a importância do urbanismo no combate à violência. E aí eu lembrei do comecinho da nossa conversa aqui, que você falou que
nunca é uma solução simples e simplória, né? E você é um cara que há 20 anos está envolvido diretamente com a educação, está dentro de escola pública. E como eu disse, tem aquela frase, né? A educação é a solução para tudo, mas não é bem assim, né? A discussão não é tão superficial, não é rasa assim. Você, com essa vivência intensa aí de 20 anos, de estar ali na situação mesmo, de estar de perto, como é que você enxerga? Como é que você vê essa questão? O que é que falta, Luiz? Qual é a prioridade? Por onde é que se começa? Qual é a maior carência? Olha, eu acho que você citou duas pessoas incríveis e acho que as histórias elas são parecidas no sentido de você ver um problema e você não se fechar somente a ele, porque um traz o outro, você vai entender. Então a gente começa o projeto com a leitura. Nossa primeira ação, na verdade, a história é antiga. A primeira ação prática, ainda social, está ligada à foto com a saúde bucal, que eu fui fotografar aldeias indígenas, e aí tinha uma questão de pagar ou não pagar direitos autorais, eu não tinha nenhum financiador na época, é uma história, só essa história já daria um livro, e aí eu troquei fotografia por atendimento odontológico. Só que eu não tinha feito ainda o gancho. Eu vim fazer quase 1 ano e meio depois o gancho, aonde aí sim estruturar um projeto que pudesse voltar para comunidades, extravasando isso. Então, a gente começa com a leitura. E aí dentro da leitura você vê a criança que, tá bom, então eu vou ganhar um livro, significa que eu vou virar um leitor? Não. Você tem que trabalhar a formação. Então você tem que trabalhar a sensibilização e o acesso material. Você tem que trabalhar a organização desse espaço. E aquela criança, a partir do momento que começa a ver um livro ou começa a se interessar pela leitura, ela chupa uma bala, um bombom e joga no chão. Então aí você fala, poxa, é o meu papel também falar para ela que pode ser diferente. E aí que os projetos vão surgindo. Aí volta a questão da saúde bucal. Então ela tem um problema de saúde bucal, que o adulto também tem, que o pai também tem. Então você vai trabalhando a leitura, depois você passa para a questão ambiental, depois você vai para a saúde, aí você entra na questão da tecnologia, que é a questão da rádio, da foto, da comunicação mesmo, aí você tem o teatro, você tem a arte, você tem a música, você tem a educação financeira, você tem a cidadania, você tem a política pública, e a gente conseguiu juntar tudo num bolo só. Então, não acho que existe uma solução perfeita, mas o que a gente faz é algo que une várias pontas de problemas. Então, se você torna uma pessoa um melhor leitor, você vai, obviamente, abrir o campo de visão dela, não só para melhorar a questão da escrita. Se você trabalha a questão ambiental, se a gente não respira, a gente morre. Então, você está naturalmente mostrando que dependemos sim do planeta. Se você consegue sensibilizar isso, juntando a saúde, que é o bem-estar, e aí você vai para a questão da como se comunicar melhor. Mais recentemente, como você tem que trabalhar também finanças pessoais. A gente está num mundo que depende do sistema econômico, correto ou não. Não dá para todo mundo viver a revelia e montar suas galinhas e achar que você também vai ter que vender uns ovos ali para comprar. Mesmo que fosse só um sistema de troca, né? Você tem que aprender a negociar. Tem que aprender a negociar. Então, eu acho que se você consegue trabalhar essa questão integral, você pode sim diminuir a violência, você pode melhorar a convivência entre as pessoas, você consegue trabalhar melhor esse desenvolvimento de sociedade que historicamente a gente foi tornando, na verdade, num grande problema. É um problema social de violência e aí você vai perdendo valores. Então o que a gente faz é trabalhar valores essenciais de que uma pessoa precisa para conviver em paz, primeiro com si própria e depois, obviamente, com a cidade, o município, sua família. Então, acho que a gente já foi muito questionado sobre isso. Vocês fazem muita coisa. As pessoas querem que você tenha uma única área. Não, foca só na leitura. Eu falo, olha, eu posso focar na leitura, mas eu consegui juntar educação ambiental com leitura. E aí, eu não vou fazer? E eu não estou nem falando só de jogar o papel do bombom no chão. Estou falando que a gente constrói espaços literários com reaproveitamento, com reciclagem, com oficinas de educação ambiental. Então, na prática, a gente conseguiu juntar vários conceitos. Quando você está falando de educação financeira, você também está falando de economia de água, você está falando de economia do planeta, você pode estar falando de uso de energias renováveis. Então, o nosso campo de
prático, de estar na prática, nos trouxe soluções diferenciadas. E o que é interessante é que hoje o mundo está começando a ver que isso faz sentido. Né? Hoje você tem, obviamente, uma nova base que rege a educação pública, né, e privada, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela traz algo como se fosse, não, isso é novidade. A novidade que a gente faz há 20 anos. Então, de repente, o jogo virou. E a gente estava na frente com soluções. Então, tudo o que está acontecendo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, tem a ver com isso e tem a ver com o poder também está mudando. Então, as pessoas que estão chegando hoje no nível de gerência e diretoria de empresa são pessoas já que têm uma mentalidade diferente dos seus pais ou avós e eles já anseiam por uma coisa mais colaborativa, eles já estão vendo o mundo um pouco diferente. Então, a gente tende a ter coisas bem interessantes daqui para frente, como já estão acontecendo nesse cenário de desenvolvimento social, aonde realmente a gente consegue, por uma educação integral de valores e principalmente de sentido disso tudo, um sentido efetivo, que vai além de um livro, que vai além da parte didática, vai além simplesmente de você querer alcançar um alto cargo de escalão. É você conseguir usar todo o seu conhecimento para gerenciar isso melhor e ser, obviamente, um resultado duradouro, e isso faz muita diferença. E você acabou de dizer que agora o mundo está começando a despertar para isso, né? Mas vocês têm uma história aí de 20 anos e isso quer dizer que está menos difícil agora ou não necessariamente? Eu acho que eu já tive no lugar certo, na hora certa lá atrás. O que está acontecendo é que, de novo, nós estamos no lugar certo com resultados certos. Então, é um novo momento bom, onde eu tive uma oportunidade lá atrás, em frente a algo que não existia, porque eu não comecei como um projeto social, eu comecei com o slogan do projeto que era o Brasil em busca dos brasileiros, ou seja, nós não conhecemos o nosso país, e se a gente conhecer melhor, a gente pode achar coisas interessantes aqui dentro. Nós não precisamos ter um olhar internacional, a gente pode e deve primeiro olhar para si, olhar para a nossa cultura, para as nossas raízes. Então isso foi há um pouco mais de 20 anos atrás e algumas pessoas entenderam e falaram assim, isso é legal, vou te ajudar. O que está acontecendo hoje, você tem uma sensibilização enorme para causas e aí você tem, obviamente, mais pessoas que querem. Só que quais são os bons projetos? Né, você tem muitos conflitos nisso que a gente está falando. Então, eu não estou falando de uma empresa B. Para mim isso é ridículo. Tipo assim, você tem que fazer, obviamente, um consumo consciente, você tem que ter produtos bons, você não tem que explorar o teu funcionário para conseguir ter uma coisa boa, isso é mínimo. E aí você tem modinhas. E, na verdade, a gente não está numa moda. A gente está há muito tempo mostrando resultados possíveis para um desenvolvimento de sociedade, onde você possa trabalhar também para a parte empresarial, onde você possa colaborar também para a parte política pública, só que com propriedade, com resultados que mostram. E você falou de reconhecimento internacional, e falou aqui também a gente deveria reconhecer. Nosso maior reconhecimento é do público final. Então, são as pessoas que a gente conhece há muito tempo, que a gente convive há anos, são as histórias dos alunos ou dos ex-alunos que hoje coordenam outros tipos de projeto, ou daquele que virou um microempresário na sua região. Para mim, uma das histórias que resume tudo isso é de um médico que eu encontrei em 2016, acho que foi, ou 15, onde ele participou de oficinas nossas em 2008. Então, eu estou falando de uma década, onde ele se formou em medicina. Eu encontrei com ele no interior do Tocantins, e ele chegou e falou assim, Luiz, você, naquelas oficinas que vocês faziam aqui, além de montar a biblioteca, vocês falavam coisas muito legais. E você disse que eu deveria buscar uma formação fora, porque na minha cidade, obviamente, não tem a faculdade de medicina, mas que eu deveria voltar para a minha cidade. E eu queria te contar exatamente que eu estou fazendo isso. Eu me formei em Salvador, ele é médico, neurocirurgião, e ele voltou para a sua cidade para ser o médico da cidade. Então, esse é o maior prêmio. E aí a gente tem milhares de prêmios com esse. Os que a gente consegue controlar e aqueles que a gente nem sabe, mas que continuam desabrochando aí Brasil afora. Uhum. Eu falo do reconhecimento, viu, Luiz? Óbvio que seu público ali é o primeiro a colher esses frutos, mas a base do Voz aqui, por exemplo, é a pauta positiva. A gente se dedica a olhar
o lado positivo mesmo da coisa, a resgatar, a trazer gente de Fortaleza, do Ceará, ou que seja daqui ou não, que seja nascido aqui ou não, mas que desenvolvam trabalhos legais, seja ter um restaurante bacana, seja ter um Instituto Brasil Solidário, porque a gente está precisando disso também, a gente está tão afogado em notícias negativas o tempo todo, que a gente se contamina. E a gente acaba achando que tudo é ruim. E a pauta positiva, ela faz a gente dar esse suspiro, esse respiro e falar, não, né, recuperar o amor aqui pela minha cidade, pelas pessoas à minha volta, pelo meu país, né, que infelizmente está um pouquinho fora de moda, a gente acaba generalizando muito. Então, precisa sim o público conhecer o Instituto Brasil Solidário para a gente dar esse respiro, para a gente se inspirar, de repente, para a gente se voluntariar e crescer essa bolha aí de coisa positiva e de resgate mesmo, da gente fazer a nossa parte, a gente arrumar nosso quarto, né? Eu acho que tem aquela frase chavão, né? Fazer o bem faz bem, essa coisa toda, mas na prática isso é verdade, sabe? Eu acho que quando você mergulha numa coisa positiva, você entra num espiral positivo e, sei lá, a gente vem realmente... Eu ia até brincar com as notícias do primeiro bloco, falei, nossa, quanta notícia boa, né? É isso. Sim, que complexo. Bom, elas são necessárias, a gente precisa, tá? Sim. Mas o que a gente precisa também é disso, é de conhecer, é de lembrar e de olhar as coisas boas, o lado positivo que a gente tem também e que é necessário pra gente respirar e pra gente seguir em frente. Inclusive, vou até indicar um Instagram aqui que eu adoro, que é o @razões-para-acreditar, que é um exemplo desse novo momento que você está falando, de todo mundo estar mais envolvido, e ali são exemplos pelo Brasil inteiro de atitudes, desde das pequenininhas, assim, de não jogar o lixo fora da janela do carro, até ajudar alguém a construir a casa própria, alguém que está doente, enfim. A gente vai para o intervalo agora, mas na volta tem mais papo com o Luiz, inclusive voltado para a leitura, viu, Luiz? O Jonathan vai entrar aqui nessa conversa e a gente vai falar da atuação importante de vocês aí no campo da leitura. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Poder escolher é sempre melhor. E na Honda Nova Luz você decide. É você de City ou você de Fit? São dois dos maiores sucessos da Honda com o mesmo preço, R$ 75.740. E tem mais, taxa zero em 24 vezes. E aí, vai de Fit ou de City? Você decide. Escolha o seu e vem pra Nova Luz. A gente quer te ver de Honda Zero. Trânsito seguro, eu faço diferença. Olá, Raclette. Tem almoço saudável em promoção de segunda a sexta com suco grátis. La Raclette, Rua Vilebaldo Aguiar, 352 Cocó. Você sabia que na Betos Car, mais de 90% dos veículos são entregues no prazo de um dia e o orçamento é sem compromisso? E você sabia que na Betos Car tem um plano de expensão de 60 itens por apenas R$ 49,90? É o raio-x do seu carro. E o melhor, não precisa agendar. Betos Car. Todos os serviços num só lugar. 3211-6868. betoscar.com.br. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida 4002-3633. É fácil se apaixonar por carros de alto desempenho, como BMW e Volvo. E agora ficou mais fácil ter um desses na garagem. É o feirão de seminovos Premium do Grupo GNC, dia 24, na concessionária House. Seminovos selecionados com selo de qualidade em um só lugar. E o melhor, podem ser 100% financiados pelo banco parceiro. Carros de luxo com zero de entrada e até R$20 mil de desconto. Convidamos você para o feirão Seminovos Premium, sábado, dia 24, na House BMW, Avenida Washington Soares, ao lado da Casa José de Alencar. No trânsito desse sentido da vida. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, hoje recebendo Luiz Salvatore, o fundador do Instituto Brasil Solidário. Mas antes tem mais uma rodada de notícia com o Felipe Sampaio. Fala, Felipe. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de R$31 milhões. As apostas podem ser feitas até as 7 da noite em qualquer agência lotérica, ao preço mínimo de R$3,50. O valor é suficiente para comprar 31 apartamentos no valor de R$1 milhão cada, ou uma frota com mais de 600 carros populares.
E o marinheiro que pilotava o catamarã que naufragou em Maragogi, em Alagoas, e que deixou 2 cearenses mortas, deve ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Prestes a completar um mês, o inquérito que investiga a ocorrência deve ser finalizado ainda esta semana. Entre testemunhas e responsáveis pela embarcação já foram ouvidas 13 pessoas. À época, a prefeitura disse, por nota, que a embarcação estava em um local de visitação não permitido e o proprietário do catamarã já havia sido autuado em virtude de passeios clandestinos. Seu caminho. Informação de trânsito lento na alça ali do viaduto, onde também fica a rotatória da Guanambi no sentido centro, BR-116. No restante da via, trânsito livre nos 2 sentidos. Agora em Fortaleza, 1h44. Obrigada, Felipe. Bom, vou mandar rapidinho uns alôs aqui pro pessoal que está participando no Facebook. Aurilene Almeida, falando, ô turma boa. O Norton Arcari deixou mensagem também. Marina Araújo deixou um comentário bacana aqui. Acho que é a Marina de Portugal, né? Direto de Portugal, viu, Luiz? Participação aqui. A definição dela é da nossa conversa: conhecimento circular, economia circular, o bem circulando. Sensacional demais. Bom, um beijo para a Aurilene, para o Norton, para a Marina. Colocar o John nessa roda aqui agora, que o John, para variar, tem aquelas listinhas dele de dicas bacanas, e essa listinha tem tudo a ver com o Instituto Brasil Solidário. A gente explica já por quê. Manda, John. Olá, gente. Boa tarde a todos vós. Bom, no caso, a gente vai falar sobre a Bienal que está acontecendo agora nessa semana. E eu queria falar de um ponto interessante da Bienal, que são eventos que não são estritamente literários, né? Tem um pouco ali da cultura, tem, claro, muito de cultura, mas não totalmente literário em si. Para começar, hoje já tem a exposição Ciência na Bienal, que dá destaque às ciências biológicas e químicas, além, claro, do corpo humano. A exposição fica localizada no Espaço Luz do Conhecimento, Sala Azul, sendo livre para todos os públicos e disponível em todos os dias da Bienal. A cultura nordestina também tem destaque a partir do espetáculo Música Embolada, que acontece amanhã, dia 22, na Praça do Cordel. Os músicos Marreco e Pito Branco, eles se apresentam às 8 horas da noite. Então, para quem gosta de música popular, fica essa dica. Então, se você está procurando empreendedorismo, então você vai encontrar no bate-papo Empreendedorismo da Geração de A a Z. Vai ser no dia 23 de agosto, 1h da tarde, no Espaço Luz do Conhecimento, Sala Vermelha. A palestrante convidada para esse encontro é a Maria Sueli Lopes Vasconcelos, que é mestra em Engenharia de Produção e presidente da Rede de Incubadoras de Empresas do Estado do Ceará. Na mesa Mulheres Feministas e Ilustradoras, o público vai ficar por dentro das atividades de mulheres ilustradoras aqui do Ceará e também de todo o Brasil. A escritora cearense Ana Miranda, ela vai mediar um debate entre as ilustradoras, no caso as cearenses Fernanda Meirelles e Raíssa Cristina, além da paulista Evelyn Queiroz, conhecida nas redes sociais como Nega Hambúrguer. Essa mesa acontece dia 24, às 7 horas da noite, na Arena Multicultural Juvenal Galeno, Térreo. E para finalizar o evento, no domingo, vai ter espetáculo musical com os irmãos Ancieto, Maribanda e Carlos Malta, com a participação também da banda Cabaçal Palmares. Esse encontro musical acontece no Terreiro em Sonho, no Térreo, às 8 horas da noite. Então tem muito evento aí para aproveitar que não necessariamente diz a respeito de livros. Tá? Bom, e é só acompanhar também no @SomosVozOficial nossa cobertura da Bienal. Flávia Bessa já foi, eu já fui, Jonathan Silva vai fazer o dia dele. E, Luiz, o IBS, o Instituto Brasil Solidário, tem uma atuação forte ali no incentivo à leitura, né? A Gabi me contou, inclusive, que num estado tem uma data comemorativa e que é um momento ali de parar. Os alunos da escola pública param e tem um momento para ler, para consumir literatura. Como é que é essa história? Então, como a literatura, a montagem de bibliotecas é uma das áreas mais antigas nossas, também, obviamente, que em política pública a gente tem coisas interessantes, né? Então, a gente tem projetos nomeados, um deles é o 30 Minutos pela Leitura, que a gente, obviamente, que dá uma certa liberdade para as escolas, educadores, mas a ideia é parar ou diariamente ou semanalmente, e aí com uma culminância, uma data comemorativa, onde todos fazem o resultado dessa leitura acontecer, seja por meio de um teatro, seja por meio de algum trabalho, algum texto escrito. Então, 30 Minutos pela Leitura, ele já é política pública em várias cidades do Brasil.
e o outro é o São João Literário. Então é outra proposta de onde você pega uma festa de cultura popular e você pode vestir ela através de uma ação literária. É outro projeto que tem dado muito certo, são mais de 30 cidades do Brasil fazendo anualmente, e aí o Instituto também, com a sua contribuição, faz uma premiação. Então é interessante também que a gente reconhece os melhores trabalhos, que não é só a noite do São João. Existe todo um trabalho através de sequência didática, que você planeja a homenagem ao autor, ao livro, à obra, enfim, a temática. E aí você, na noite do São João, você faz toda essa forma ganhar vida dentro de um São João com a literatura. Se eu não me engano, a família é envolvida aí também, não é, Luiz? A Gabi contou que, por exemplo, tem alguma revitalização ali, vocês pensam uma revitalização do espaço, da biblioteca da escola, por exemplo, e aí envolve uma mãe que costura, que faz algum tipo de artesanato para dar um toque especial ali? Sim, isso faz parte da metodologia do Instituto, né? Que a gente fala espaço, gestão, projeto, então você tem que revitalizar as áreas, e algumas são mais fortes, né? Como a questão da leitura, a questão ambiental e a questão da saúde, espaço dedicado à saúde, e você pode convidar pais e pessoas da comunidade para participarem desse movimento, né? E aí, ao lado disso, você tem a gestão, que seria ensinar as melhores práticas e trocar muito isso com o público participante, formando grupos como Anjos da Leitura, entre outros, que são os personagens que vão romper os muros da escola para fazer as atividades acontecerem, e aí os projetos, que são exatamente os alinhamentos para isso ter uma rotina. E aí, com a rotina, você muda o hábito. Bom, a Gabi, já mandar outro beijo aqui para ela, porque ela tá ligadíssima, acabou de mandar aqui no WhatsApp, o Brasil Solidário foi destaque no Razões para Acreditar, que eu acabei de indicar aqui no Instagram, com o projeto Jogos da Educação Financeira, que você já citou aqui. Sim. Foi o destaque do Brasil Solidário no Razões para Acreditar. Iguinho? Eu queria saber como é que é isso. Queria entender como é essa prática de vocês, esses jogos. É um assunto que é tão pouco falado, né? Educação financeira aqui no Brasil, né? Todo mundo é meio... mas não é só no Brasil, não. Na verdade, está começando a se falar agora. Financeira, isso, né? É o filho mais novo, né, do Instituto. Então, um negócio começou há 4 anos atrás. O debate no Brasil sobre educação financeira começou há 4 anos atrás. A gente não está falando só de ganhar dinheiro, a gente está falando de como administrar no dia a dia, e algo que você aprende desde cedo, que vai mudar, obviamente, teus problemas no futuro, com a vida adulta e tal. A gente está falando de planejamento, a gente está falando de como fazer a gestão de recursos de uma maneira equilibrada para que não falte no futuro. Que no caso, Luiz, desculpa, a gente não aprende desde cedo, né? Ninguém aprende. Nem na escola, em casa também não. Eu não aprendi, mesmo tive problemas familiares. Meu pai teve empresa, faliu, quebrou, ou seja, é um ciclo recorrente. Todo mundo está sujeito. Então, indicadores que foram falados na última eleição, de tantos 60 e tantos milhões de brasileiros com nome sujo e tal, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. E aí veio um desafio de, através de jogos, e a gente não está falando de gamificação, a gente está falando do que a gente gosta, é olho no olho. Então, montar um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, para trabalhar a importância. Eu poupo. Como é que eu poupo? Que decisões eu tenho que tomar? Se eu for para a direita ou para a esquerda, o que isso vai me trazer de consequência? E quando eu poupo, o que eu tenho de vantagem? E como é que as crianças lidam com isso? Como é que você sente a receptividade para esse assunto delas? O jogo foi montar, os jogos, né, porque são 2, eles foram montados então dentro desse conceito de a importância de poupar e depois a importância de investir, multiplicar ou multiplicar de alguma maneira isso com investimentos e tal. E as crianças adoram. Então, assim, o resultado foi imediato, que nos trouxe uma outra coisa, porque todo mundo, quando fala de projeto social, o financiador, aquele cara que está pagando a conta, ele olha para você e fala assim: baixo custo, escalonável, alto impacto. E é um negócio que te dá uma dor de cabeça, porque educação e formação, a gente está falando não necessariamente de baixo custo, é caro, por isso que o governo não investe tanto, não é visível, porque não é como construir um túnel, então você tem um tempo para isso mostrar, você tem década para ter um resultado em números que você consiga, e a escala, né? Como é que você empacota a educação num livrinho, então resolvi meu problema. E aí foi exatamente o que a gente não fez. A gente fez o jogo, só que eles se mostraram tão eficazes que a gente de repente instalou e falou assim: caramba, é um jogo de escala, impacto e barato.
Então, a leitura é muito mais complexo de se trabalhar. A educação financeira, com esse modelo que a gente construiu, ela em curtíssimo prazo se mostrou ter uma eficiência de mudança de postura das crianças, dos adolescentes, dos professores, da família. E a gente começou a rodar isso perto aqui do Ceará, foi um projeto piloto, e aí esse projeto agora está em 160 mil alunos, com projeções maiores e em outro país. Então já foi embora para outro país. Bom, tem muitas atividades do Instituto Brasil Solidário, que atua no Brasil inteiro. Pelo sotaque do Luiz, vocês já perceberam que ele não é daqui, mas ele está aqui porque ele elegeu o Ceará para ser a sede do projeto. A gente vai para mais um intervalo agora, o tempo passou voando para variar quando o assunto é bom e necessário principalmente, mas a gente volta rapidinho para o nosso último bloco. Tribuna Band News FM Fortaleza. No mês de agosto, a gente sempre lembra dessa palavrinha com 3 letras que traduz emoção, confiança e visão de futuro. BMW. E no mês dos pais, a Haus traz para você o BMW 120i Sport a partir de 144.950 com taxa zero e o BMW X1, o SUV premium mais vendido do Brasil com 3 anos de manutenção grátis e bônus de 10 mil na avaliação do seu usado. Comemore o mês dos pais com um presente BMW. Haus, Avenida Washington Soares, ao lado da Casa José de Alencar, 3401-4900. No trânsito, ter sentido a vida. Morar em BSPar faz toda a diferença. Renata Condomínio Parque. Apartamentos com 3 suítes no melhor do Guararapes. Prontos para morar e agora com entrada facilitada. A partir de R$47 mil em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo, entrada facilitada a partir de R$47 mil em 12 vezes no cartão sem juros. Visite o decorado no local e se surpreenda. Vendas 3052-3511. BSPar Incorporações, a grife da solidez. Consulte regulamentos e unidades participantes. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida. 4002-3633. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A Soul Energy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da Soul Energy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A Soul Energy Solar garante. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta com Voz na Rádio, agora encerrando nossos últimos minutos com Luiz Salvatore, o fundador do Instituto Brasil Solidário, que tem sede aqui no Ceará, mas atua no Brasil inteiro, nas mais diversas áreas, um assunto sempre necessário no Brasil, que nunca se esgota, infelizmente. Acho que tem que chegar na hora desse assunto, pelo menos se reduzir um pouco e ir mais para a parte prática. E como a gente disse, como ficou claro aqui pela atuação do Instituto Brasil Solidário, que acho que deveria inclusive servir como um modelo de como a educação deve ser, né, nos novos tempos, de que as soluções não são simples. A educação, obviamente, é a base de tudo, mas a educação é integral, como o Luiz disse. Ela envolve educação financeira, ecologia, literatura, arte, o envolvimento da família, tudo, enfim. Luiz, estamos aqui encerrando. Mas o pessoal conhecer o Instituto, de repente saber como é que se torna um voluntário, como é que traz o Instituto para dentro da minha escola. Fala aí, Instagram, site, o que... Essa é a pergunta mais difícil. A gente trabalha com financiamento privado, então obviamente que existe uma necessidade para você fazer um belo projeto, um grande projeto, de que você tenha condições financeiras, obviamente, de executar, mas a gente também acredita muito nas boas ideias individuais. Então, nosso site, redes sociais, a gente sempre procura trabalhar um pouco de inspiração e a gente não nega
difundir o que a gente sabe para ninguém. Então muita gente às vezes procura, a gente insere num grupo, a gente mostra, manda material, a gente tem muito material que é disponível para download de boas ideias, de boas práticas. Então não necessariamente você tem que receber todo um aporte do Instituto para conseguir fazer uma coisa boa. Então acho que isso é importante. Nosso site, né, que é o www.brasilsolidario.org.br, o Facebook, Instituto Brasil Solidário, Instagram, @Brasil Solidário, sempre com pautas boas, muitas relacionadas a resultados, não puxando para uma ou outra empresa, muito pelo contrário, principalmente para boas práticas que estão gerando frutos que possam inspirar outras pessoas. Bom, Luiz, muito obrigada. Parabéns pelo prêmio em Nova York, mas sobretudo pela atuação aqui. E que a gente consiga multiplicar esse Brasil Solidário, muito mais salvatores. Eu fiz a brincadeira aqui com o seu nome predestinado, mas aqueles que não foram predestinados pelo nome ou pela vocação, que sejam pelo menos contaminados a gente fazer pelo menos o que a gente pode, não passar o dia tanto procurando culpados e fazer o que a gente pode fazer ali. É isso aí, faça aquilo que você acredita, faça bem feito, faça tudo com começo, meio e fim e busque sempre não só fazer o bem, mas fazer o seu melhor. E, bom, na próxima quarta tem conteúdo extra, tá? No Instagram do Voz, @SomosVozOficial, tem dicas do Luiz. E na próxima quarta tem mais convidado por aqui. Um abração para todo mundo e até lá. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Vai? Não vou cantar, não vou cantar nada que eu tô cantando fora do ar. 2 horas em tempo, ponto, sensacional. Termina aqui o Band News no meio do dia, 3 horas, 180 minutos, bem pesados do mais puro jornalismo. Começo 1:02 agora e amanhã tem mais. Hoje, 7 horas e 20 minutos, Jornal da Band, não perca. Beijos! Beijo!